O Flamengo fez alguma coisa com o jogador no CT, alguma coisa em rede social, o jogador começou a atuar pelo Bahia e a situação é basicamente a seguinte, o Bahia não está muito querendo liberar o jogador, porque no domingo o Bahia vai enfrentar o Sport pela Copa do Nordeste, que quer contar com um atleta lá. Além disso, isso aí não foi uma cláusula no contrato, isso aí foi meio que um acordo de cavalheiros, uma conversa meio que de boca, e por isso pode ser cancelada a despedida do Everton Ribeiro da torcida do Flamengo nesse domingo no jogo contra o Vasco no Maracanã. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar. Eu fico triste pelo menino, né? Porque o menino gosta bastante, seria legal o menino vir, a torcida ia brincar com ele ali, ia ser aquela resenha, mas infelizmente pode ser que não aconteça. Vamos mudar o assunto, falar agora de Mateuzinho, porque nada feito. O Flamengo já avisou aos representantes do atleta que não vai negociar ou que não quer negociar ele com o Corinthians. O impasse que gerou ali naquela situação do empréstimo, ele volta do empréstimo, ele vai para lá, treina, chega a treinar no treino aberto do Corinthians, vestido com o uniforme do Corinthians, aquela coisa toda. Logo depois ele volta, o presidente do Corinthians devolve ele, e isso gerou uma situação muito desconfortável e muito ruim entre as diretorias, e o Flamengo não quer negociar o Mateuzinho com o time do Parque São Jorge, principalmente porque havia uma proposta do Botafogo e o Mateuzinho não aceitou a proposta também do Botafogo, e agora, ao que tudo indica, o Mateuzinho pode permanecer no Flamengo. O técnico Tite deixou o jogador fora da pré-temporada. Ontem, na terça-feira, alguns jogadores foram para Belém. O Mateuzinho não foi para Belém, apesar de ter jogado no último final de semana com a camisa do Flamengo. A situação do jogador segue indefinida aí na questão de futuro. Bom, mudando de assunto, já que eu estou falando de futuro, deixa eu falar sobre Pablo, que deve se apresentar amanhã ao Botafogo. Treinou hoje no Ninho do Urubu e amanhã deve se apresentar ao Botafogo, como eu trouxe no vídeo de hoje de manhã. A negociação foi concluída entre as três partes, Flamengo, Botafogo e o zagueiro Pablo, e amanhã ele já deve se apresentar ao time de General Severiano. Já que estou falando de futuro, também deixa eu falar de Facundo Pelistri, porque assim, o garoto foi muito especulado no Flamengo. Ele que estava no Manchester, um garoto meia bom, especulado demais no Flamengo, uruguaio. Ele está indo para o Granada, né? Havia a expectativa do Flamengo tentar um empréstimo dele, aquela coisa toda, muita gente dizendo que o Flamengo tentou, que o Flamengo quis e tal. Acabou. O Flamengo não vem mais, está indo para o Granada, então não conseguiu aí se transferir para o Flamengo. Facundo Pelistri já contratado. Bom, falar agora de Marcos Braz, porque o Flamengo chegou hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro e o Marcos Braz falou sobre a situação do Léo Ortiz. Ele disse que o Flamengo vai esperar que o Red Bull Bragantino diminua mais um pouco a pedida no jogador. Essa é uma atitude que o Flamengo está tomando, porque amanhã, sexta-feira, dia 2, vai encerrar a janela europeia, vai fechar a janela europeia. Então o Flamengo, caso tenha algum clube europeu interessado no Léo Ortiz, e se não se concluir até amanhã, encerrando a janela europeia, o Red Bull Bragantino já sabe que para a Europa ele não vai sair mais. E isso pode facilitar a saída dele para o Flamengo. E aí o Red Bull Bragantino pode ceder um pouco mais do que já cedeu. É uma negociação, um lado puxa para um lado, outro lado puxa para outro lado. Isso aí faz parte do negócio. Nós já estamos acostumados com isso e vai ser assim até o final, mas dentro do Flamengo há um otimismo muito grande pela contratação do Léo Ortiz. Falar de Igor Coronado, que foi oferecido, e eu já começo perguntando, você, de graça, aceitaria o Igor Coronado? Se você fosse a diretoria do Flamengo, você traria o jogador? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, porque o Flamengo tomou uma atitude que para muitos torcedores ela é excelente. O técnico Tite ele já tinha falado, se for para contratar jogador que vai chegar aqui e não vai resolver o meu problema, segura os garotos da base. Deixa os garotos da base aqui comigo. E aí o que acontece?